Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Mas abençoe como? A maior bênção de Deus é Ele revelar para nós a sua santa e gloriosa vontade. Porque se nós temos consciência da vontade de Deus para a nossa vida pessoal, nós vamos escolher, nós vamos optar, nós vamos decidir se vamos obedecê-la, se vamos executá-la ou não. Se nós executarmos essa vontade de Deus, então nós seremos a própria bênção aqui na terra. Se nós não executarmos, nós seremos a maldição, digamos assim. É verdade. Porque quando não se faz a vontade de Deus, se faz a do diabo. Essa é a realidade. Ou é ou não é. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é isso que Jesus falou? Ou um ou outro. Para servir, a gente tem que fazer a vontade do nosso Senhor. Se eu sirvo o Senhor Jesus, então eu quero fazer a vontade do meu Senhor. Então, amiga e meu amigo, continuando aquele assunto de matrimônio, casamento, união, aliança, veja só o que o Espírito Santo nos ensina. Ele diz assim, através do apóstolo Paulo, ele diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque está escrito, serão os dois uma só carne. Então, quando uma pessoa se junta com uma meretriz, se torna uma pessoa com ela. Ainda que não viva com ela, ainda que ela desapareça da vida dele. Se essa pessoa, se esse homem se junta com outra meretriz e outra meretriz, com milhares de meretrizes, ele é um só corpo com cada uma delas. E esse foi o desastre de Salomão. Salomão era rico, sábio, inteligente, um homem, poxa, que era a própria bênção, mas ele se deixou levar pela posição, pela vaidade, e teve nada mais, nada menos do que 1000 mulheres. Só que, das 1000 mulheres, sabe quantos filhos ele teve? Filhos homens? Apenas um. 1000 mulheres, mas só teve um filho. Isso não soa estranho para você? Não, não é estranho, não. É que Deus determinou isso. Ele teve 1000 mulheres e não teve nem mais do que um só filho. Agora, contrastando com Abraão e Sara, Abraão já estava numa idade avançada e Sara era estéril, além de ter passado seus dias de gerar filhos. Mas Deus deu a Abraão um filho, só umzinho. E desse filho veio a nação de Israel. Veio os descendentes de Abraão. Não só por parte de Isaque, mas como também por parte de Abraão, com os outros casamentos que ele teve depois que Sara morreu. E Sara morreu, ele casou com outras mulheres, uma foi gerando filhos e com outras e outras e outras. Enfim, ele gerou muitos filhos. E com certeza, muito provavelmente, 9% ou 90% de chance que você tenha, seja descendente de Abraão. Eu sou descendente de Abraão. Já foi feito o DNA
eu sou legitimamente descendente dele. Então veja só, Deus abençoou Abraão com poucas mulheres e lhe deu muitos filhos, que encheu toda a terra. Como ele falou para Abraão: olha, Abraão, quando Abraão lhe disse: Senhor, o que adianta eu ter toda a riqueza do mundo? Isso que o Senhor me deu, o Senhor tem me dado? O que adianta eu ser dono de muitas terras, muito ouro, muita prata, ser um homem super rico, mas não ter um filho? Então, Deus o tirou para fora da tenda, que ele estava dentro de uma tenda, orando. E Deus o tirou da tenda e mandou ele olhar para o céu. Agora conta essas estrelas aí, Abraão, se vier que você pode. Então, assim será a tua descendência. Quer dizer, Deus abençoou Abraão naquela época, e naquela época havia necessidade do casal ter filhos, porque os filhos seriam a segurança dos pais, digamos assim. E a clã se daria continuidade. Abraão precisava de filhos, porque ele precisava de soldados, ele precisava de pessoas, homens, que pudessem caçar, guardar a família, proteger a família. Assim como também precisava da esposa ou das suas respectivas esposas para gerarem filhos, só para isso, com o intuito de se cercar de segurança, que não é o caso de hoje, não tem nada a ver com os dias de hoje. Mas o que nós queremos dizer para você, como o título aqui, como nós lemos no início: não sabeis que o que se ajunta à meretriz faz-se um só corpo com ela? Abraão não se juntou com meretrizes, não, ele se casou. Foi tudo de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus é disciplina, é ordem. E quando se tem um casamento, se tem uma disciplina, uma ordem. Quando a pessoa casa, ela, digamos, como diziam os nossos antepassados, vai sossegar o facho. Isso aqui eu ouvia falar dos meus pais. Casando, sossega o facho. Bom, o que aconteceu? Quando a pessoa, o que tem acontecido? As pessoas têm muitas mulheres, muitos homens, e essas pessoas têm um pedaço de si juntado com as pessoas que tiveram relação sexual. Eu sei que muitas pessoas dizem assim: ó, bispo, mas eu tive outros maridos, e você pode dizer: eu tive outras mulheres, etc. O que passou, você não sabia da verdade, você não conhecia a verdade, e hoje você está integrado numa disciplina, numa ordem. Eu também. Quando jovem, antes de me casar, tive minhas experiências sexuais, mas eu não conhecia a verdade, eu não conhecia Jesus. Eu também me submeti a uma relação com uma prostituta, mas eu não conhecia Jesus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele me salvou. E quando Ele me salvou, quando Ele me deu o Espírito Santo, eu me tornei um espírito com Ele, que é o que diz também, logo no seguinte versículo. Paulo fala, quer dizer, o Espírito Santo fala através dele: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Antes ele diz: o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque está escrito que os dois serão uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor, que se casa com o Senhor, que se alia com o Senhor, que tem uma aliança com o Senhor, é um mesmo espírito.
aqui. É um mesmo Espírito, um mesmo Espírito. Que é o que acontece quando as pessoas entregam suas vidas para o Senhor Jesus, de verdade. Não é de só levantar a mão, não, e ir na frente, não. Mas entrega de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Ora, vamos voltar a Abraão, o caso de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, todas as bênçãos que ele prometeu para Abraão, ele estava prometendo para Sara também. Ele disse, farei de você uma grande nação. Se tu uma bênção, disse Deus para Abraão. Mas ele estava falando para Sara porque os dois eram uma só carne. Uma só carne, um só corpo. Isso é glorioso, minha amiga. Quando você segue na disciplina de Deus, na ordem de Deus, na justiça de Deus, o homem, um homem para cada mulher, para uma mulher para um homem. Eu sei que falar isso, hoje em dia, é antiquado, é careta, mas essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não envelhece, não sai de moda. O que está sempre na moda é o pecado. O pecado está sempre se renovando para levar as pessoas para o inferno. Mas quem anda na palavra de Deus permanece um só Espírito com Deus, com o Espírito Santo. Você entendeu? Isso é casamento, isso é aliança. Lembra que essa semana nós falamos que o nosso matrimônio, o nosso casamento é o reflexo, é um tipo, é um símbolo da nossa aliança com Deus. Se eu não consigo ser fiel à pessoa que trata de mim, no caso da Esther, que me acalenta, que me dá de mamar, digamos assim, você entende o que eu quero dizer? Que cuida de mim, se eu não sou leal a uma esposa que é leal para comigo, que eu vejo, que eu toco, que eu sinto, que eu tenho prazer, imagine se eu poderia ser leal para com alguém que eu não vejo, não toco, não sinto, que é o próprio Deus, que é Espírito. Então Deus avalia o nosso caráter moral, como ele fez com Abraão. Ele avaliou Abraão e viu que Abraão era um homem leal à sua esposa, mesmo sendo infrutífera até um certo momento. Minha amiga, meu amigo, o que eu quero passar para você é que Deus não é sentimento. Deus é espírito. Deus não é alma, Deus é espírito. Deus é palavra. Deus é raciocínio, é inteligência, sabedoria. Ele nos deu sabedoria, que é inteligência, que é raciocínio, para que nós possamos, de forma consciente, não no oba-oba, não na emoção, não na base do coração, do sentimento, não, mas na consciência, nós pudéssemos dar seguimento à nossa vida e usufruirmos o melhor desta terra e sermos a própria bênção dele aqui na terra, que é a sua imagem e semelhança. Falaremos mais a respeito durante esta semana sobre esse assunto, porque ele é extremamente importante, ele é fundamental, é básico para a construção da sua vida. Porque você, como Deus fala, não é bom que o homem esteja só, não é bom que você esteja só. E você não deve ficar preocupado se você está só. Ah, poxa, eu não tenho a pessoa. Não fique preocupado com isso, não. Porque se você é de Deus, ele vai trazer para você, e se ele quiser, ele vai trazer para você a pessoa que vai lhe completar e fazê-la feliz, para que ele, Deus, seja glorificado, exaltado, santificado na sua vida. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.